Bem-vindos a mais uma aula da nossa High Class, nossas aulas de segunda-feira às 11 e hoje nós vamos começar a nossa High Class de número 25, gente. Quantas High Class a gente já não fez, hein? Nossas aulas ficam salvas aqui no YouTube e se você não teve acesso, aqui a aula vai, vocês também têm acesso aqui, a live é transmitida pelo Instagram, mas quem está no grupo VIP da High Class é que recebe o link para estar junto comigo aqui no YouTube e receber todo esse portfólio, tudo que eu coloco aqui de mapa. Acompanha diretamente por aqui, tá? Mas você pode ficar aí e se você quer se inscrever no meu grupo ali da High Class, é só falar eu quero, que depois a minha equipe vai entrar, vai mandar para vocês o link para vocês estarem dentro da High Class. Então vamos aqui a nosso conteúdo, porque vocês sabem que é metralhadora de conteúdo sempre na nossa High Class, e eu quero trazer para vocês como que nós vamos trazer. Hoje nós vamos falar sobre o código do cliente de valor. Dani, como assim? A maior queixa que eu ouço de vocês é: eu não consigo converter a minha audiência em pacientes, só entram em contato comigo, perguntam o preço e depois somem. Tudo isso acontece por quê? Porque nós não estamos conseguindo transmitir o valor que nós deveríamos transmitir para nossa audiência. Tá, mas como é que eu faço isso? Então, hoje eu vou trazer uma aula prática aqui para vocês de construção de raciocínio para que vocês entendam que isso não acontece da noite para o dia. Então, para de rolar seu feed, para de ver a grama do vizinho achando que a grama dele está mais verde, porque para ele ter o sucesso que ele está tendo hoje, ele já teve que comer muito capim. Então, cuide do seu gramado, plante a sua grama, adube a sua grama, construa o seu valor e você vai chegar no sucesso que você deseja. Mas isso é construção, tá? Não existe milagre de valor, não existe como você colocar na cabeça de uma outra pessoa que você fez um monte de curso técnico, que você investiu ali mais de 20, 30, 40 mil reais em curso técnico e que você sabe dar o resultado que ela deseja. Não, essa percepção de valor, ela acontece com a construção da sua imagem, e é isso que a gente vai entender aqui hoje, tá? Então, existe uma diferença entre marketing e branding. Marketing é aquilo que você faz de propaganda, são os patrocinados que você faz, são as campanhas que você faz. E branding, ele significa construção de marca. Como assim? É a construção do seu valor, é a construção da transformação que você gera para os seus pacientes. E essa construção e percepção de valor não acontece da noite para o dia. Ela leva um tempo. Mas quanto mais você souber dessa construção de valor, o caminho que você utiliza para chegar nessa percepção do valor, de valor que seu cliente vai ter sobre você, é aí que está o pulo do gato. Quando você está junto de pessoas, de uma comunidade, quando você está dentro de um curso, né? Falando aqui um pouquinho do Start Clinic, que te dá esse passo a passo, você chega muito mais rápido nessa construção de percepção de valor, nessa construção de venda, de atendimento, porque é isso que a gente faz dentro do Start Clinic, é a nossa comunidade onde a gente gera valor, onde a gente aprende a vender e para de achar que mais um curso técnico é que vai fazer a diferença, o seu diferencial na vida do seu paciente. Não. O diferencial na vida do seu paciente, na vida da sua audiência, é ele perceber o valor que você gera. E não mais um curso técnico que você fez, mas como que você vai transformar a vida dele para aquilo que ele deseja. Então, o que a gente vai ver aqui é uma construção de branding. Como é que se faz uma construção de branding para que seus pacientes vejam o valor que você traz para ele? Então, a primeira coisa, a gente precisa enxergar aqui. Então, quem está aqui no Instagram, depois vocês coloquem eu quero, que eu coloco vocês no grupo lá do WhatsApp para que vocês tenham acesso às aulas, tá? Então, primeira coisa, para construir o branding, eu preciso o quê? Saber quem é o meu cliente ideal. Vamos montar nosso mapa mental aqui. Como é que eu sei quem é o meu cliente ideal? Eu preciso fazer as seguintes perguntas. Qual é o público que eu mais atendo?
Qual é o feedback que eu estou tendo? Qual a área que eu mais gosto de atender? Se você começar a pensar, eu gosto mais de trabalhar com preenchimento labial. Provavelmente o público que você está atraindo são pessoas mais novas, que querem, né? Daí vai depender daquilo que você está transmitindo também no seu Instagram. Se você está transmitindo bocão, se você está transmitindo rejuvenescimento. Mas primeiro você precisa entender também aquilo que você mais gosta para se comunicar com o público que você está atraindo. Porque às vezes você gosta, quero ser referência em preenchimento labial. E tá postando no seu feed somente transformação de rejuvenescimento, você não vai conseguir atrair essas pessoas. Então você precisa comunicar com o público que você tá. Se você tá feliz com o público que você tá tendo, os resultados que você tá tendo, você vai perceber esse público que você está tendo para você começar a se comunicar com ele, a transformação que você está gerando para o público que você já está atendendo. Não, Dani, eu quero trabalhar com harmonização, quero trabalhar com preenchimento labial, ser referência aqui na minha cidade, mas eu estou atendendo só público de rejuvenescimento. Então, alguma coisa está com um gargalo aí. Porque você não está postando transformação de lábio, que é o que você quer ser referência. Você está postando transformação de rejuvenescimento. Então, a sua comunicação, ela está errada. Então, por isso, você está atraindo pessoas que não são o seu público ideal para aquilo que você quer construir. Dani, mas eu preciso parar, então, de atender esse público? Claro que não. Você, principalmente quem está que não tem essa clareza, principalmente está no começo de trabalhar com harmonização, ou enfim, com harmonização glútea, facial, você está começando na harmonização. Então você tá, né? Você precisa ter faturamento no final do mês. Então eu não estou dizendo deixe de atender esse público, não é isso. O que você vai fazer é começar a transformar o seu Instagram numa máquina de atração de clientes que você quer atender, na qual você quer ser referência. Então, se vir alguém de rejuvenescimento, não quer dizer que você fala, agora eu só trabalho com preenchimento labial. Não é isso. O que você precisa entender é que a sua comunicação deve ser voltada para preenchimento labial, para você começar a atrair a público no qual você quer ser referência. Aquele outro público que está vindo é consequência do que você já tem se posicionado e postado. Ah, mas eu não estou me posicionando. Para alguma coisa você está se posicionando sem perceber. Por isso que o posicionamento ele é intencional. Quanto mais você conhece o que você quer falar, o público que você quer falar, melhor você se posiciona para aquilo que você quer ser. Então, de alguma forma, tudo comunica hoje. Mesmo você não querendo, a sua roupa comunica, o seu visual comunica, a sua fala comunica, e isso traz um posicionamento. O seu post comunica, isso traz um posicionamento. Então, quanto mais estratégico você for, mais você vai conseguir se posicionar e ser referência naquilo que você quer ser. Então, veja bem, não é para você parar de atender as pessoas, é para você começar a entender, se posicionar para aquilo que você quer ser referência. Então, você vai ver qual é o público que você mais atende. Ele é o público que você quer atender? Faça essa pergunta. Se não for o público que você quer atender, aí a sua comunicação está errada. Então, qual referência eu quero ser? Essa é a pergunta que você quer ser. E a partir do que você quer ser como referência, é a partir daqui é que começa a sua comunicação, tá? A partir de quem você quer ser na fila do pão é que começa a sua comunicação. Depois que você sabe quem é o seu cliente ideal, você precisa saber a transformação que você faz para o seu cliente ideal. Qual é a transformação que você faz para esse cliente ideal? Ou seja, se eu quero ser referência em preenchimento labial, eu vou começar a falar sobre preenchimento labial. Mas eu quero trabalhar com bocões, eu quero trabalhar com rejuvenescimento de lábios, porque tudo isso comunica. Porque se você quer trabalhar com bocões, os seus posts, você vai defender a ideia de que o maravilhoso é ter um bocão. Não, Dani, eu trabalho com pessoas mais velhas e eu trago rejuvenescimento e transformação através de rejuvenescimento labial. As minhas pacientes, eu não quero trabalhar com bocão, com transformação de lábio. Eu quero trabalhar com rejuvenescimento, mexendo nessa autoestima mais delicada de pessoas mais velhas que estão perdendo o lábio. Porque o quê? O lábio comunica o quê? Ele comunica jovialidade, ele comunica sensualidade.
E quando você passa a perder esse lábio, automaticamente mexe na autoestima da mulher. Então é esse lado que você precisa trabalhar. Então você precisa entender qual transformação que você faz: rejuvenescimento ou transformação. Aí sempre vem aquela pergunta, Dani, quando eu começo a fazer isso, começa a entrar em pavor. Por quê? Parece que eu tô falando com poucas pessoas, eu tô excluindo a outra parte. Mas para você se tornar referência em algo, é exatamente isso. É excluir com quem você não fala. Então, se você é para uma coisa, para quem você não é? Isso tem que estar claro na sua cabeça. Se você é para preenchimento labial de transformação, para quem você não é? Não é para pessoa que quer lábio pequeno, lábio natural. Você não é para pessoas mais velhas, por exemplo, você é para meninas mais novas. Tudo isso comunica. Primeiro você precisa saber, então, quem é você na fila do pão, o que você quer ser de referência e para quem você não é e para quem você é. A partir do momento que você tem clareza sobre isso, tudo começa a ser mais fácil para você criar conteúdo, porque você vai se comunicar com as pessoas que você quer atrair. A partir desse momento vai ficar mais fácil você fazer campanhas de patrocinado, porque você sabe quem você quer atingir. E quando você sabe quem você quer atingir, quando você faz um patrocinado ideal para essa pessoa, quando ela chega e clica lá para entrar no seu feed e te conhecer, você precisa estar comunicando exatamente aquilo que você está vendendo, aquilo que você quer ser referência. Dani, mas eu vou parar de falar outras coisas? Vai. Você pode falar sobre outras coisas que você faz nos stories, mas o seu feed precisa comunicar exatamente com o público ideal para quem você quer servir. Presta atenção, repita isso comigo. Seu feed precisa estar comunicando com o público ideal ao qual você quer servir. Porque quem fala para todo mundo não fala com ninguém. Se você quer ser a primeira referência de lábios na sua cidade, você precisa saber para quem você está falando. Você precisa se posicionar como referência naquilo. Sabe aquela revista, aquele prêmio que tem Top of Mind? Aquele prêmio Top of Mind é literalmente o que que é esse prêmio? Ah, quando você fala em palha de aço, o que a primeira coisa vem na sua cabeça? Bombril. Quando você fala em sabão em pó, o que que vem primeiro na sua cabeça? Omo. Quando você fala em tênis, o que que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Nike. Quando você fala em bolsa de luxo, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Louis Vuitton, por exemplo. Isso é top of mind, é o topo da mente. Quando alguém fala em alguma coisa, existe alguém que é referência naquilo. Existe uma marca que foi construída que é referência naquilo. E essas marcas, elas não fazem 300 mil coisas, elas podem até fazer, mas não é a marca principal dela. Então, não quer dizer hoje que você vai deixar de fazer outras coisas, quer dizer que você precisa ter a sua marca principal da qual você se torna referência. E é aquilo que o seu feed vai mais comunicar com esse tipo de pessoa. Não quer dizer que você não vai deixar de fazer, vai deixar de fazer outras coisas. Não, quer dizer que você vai comunicar isso mais na sua rotina do dia a dia do que você faz nos stories. Mas o seu feed precisa estar comunicando aquilo que você é referência para que quando você faça o seu patrocinado, e você impulsione o seu conteúdo, fique mais claro quando a pessoa entra e fala, cara, olha só, ela é especialista em preenchimento labial, eu quero lábio como ela. Ela é especialista em rejuvenescimento, ela é especialista em bumbum. A Natasha, que é aqui da minha cidade, que é o Round Glúteo, que ela atende todos os famosos aí, globais, ela é o quê? Especialista em bumbum. Não quer dizer que na clínica dela não faça preenchimento de outras coisas, rejuvenescimento, mas é o carro-chefe dela, é o bumbum. Ela se posicionou top of mind como a harmonização glútea melhor do país, né? Que todos os famosos vão. E vocês conseguem entender a diferença? Quanto mais você se especializa em algo que você quer ser referência ao rejuvenescimento ou transformando, né, agora tem Igor, transformando fácil, porque ele faz transformação, ele pega literalmente pessoas feias e transforma. Pode ver que o feed dele é exatamente isso. Ele pega pessoas feias e deixa elas lindas, porque é transformação de face, é isso que ele faz. É isso que ele prega, por isso que ele se tornou referência. A, a Round Glute também, ela pega bumbum e transforma. Bibi Pelvezan, que é de lábios, ela pega lábios e transforma, deixa lábios lindos. Quem você quer ser?
É sobre isso que você vai mais falar. Aí, quando você começa a ter mais clareza sobre isso, tudo começa a ficar mais fácil no sua transformação de conteúdo, nos seus stories, na criação de conteúdo que você vai pôr para o feed, porque isso não deve ser um travamento para você. O Instagram, ele é uma ferramenta do seu trabalho. Ele se estende. Ele é uma ferramenta que anda junto com a sua clínica, porque ela é a sua vitrine. A mesma coisa quando tem uma loja. O Instagram é a sua vitrine. E quando você entende tudo isso, você tem um passo a passo, cada vez fica mais claro. E é isso que a gente traz principalmente dentro do Start Clinic. O Start Clinic são 3 meses de acompanhamento no qual você participa de uma comunidade onde todas as semanas você tem desafios exatamente para construir uma marca forte, uma marca consolidada, um branding poderoso. Então, toda semana ali no grupo a gente tem esses conteúdos, esses desafios com passo a passo, tem arte no Canva, tudo que você vai editar e colocar na sua marca, porque isso vai te trazer o quê? Consciência e vai te deixar mais claro sobre a criação de conteúdo, porque as vendas, o aumento do faturamento, as vendas elas estão ligadas diretamente com o posicionamento. Uma coisa está atrelada à outra. Aqui a gente fala muito sobre vendas também. Então, dentro do Start Cliente fala de posicionamento e fala de venda, sobre a conversão, sobre quando o paciente entra ali no seu patrocinado, entra no seu Instagram e clica no WhatsApp para falar com você, clica no seu link da bio. Como é que a gente vai continuar o atendimento e trazer essas vendas? Então, uma coisa sobre aumento de faturamento e crescimento da sua clínica, uma coisa está ligada à outra, posicionamento e venda. A técnica, ela é básica. Você precisa trazer transformação e ter um bom resultado. Mas o que vai fazer você crescer, que está te estagnando hoje, é justamente entender isso aqui. Construção de branding, construção de branding. Então, vem a técnica, construção de branding, que é você na fila do pão, e as vendas. É isso que a gente trabalha no Start Clean. Construção de branding e vendas. Para você quebrar essas crenças e conseguir, ó, fechar a venda quando o cliente está na sua frente ou até mesmo pelo WhatsApp. Ok? Então vamos lá. Então, construindo um brand. Então, quem é o seu paciente ideal? A transformação que você faz. E depois que você entende quem é a sua transformação, olha que clareza que vai trazer agora. Você sabe quem é o seu cliente ideal, que ele é a sua joia mais preciosa, ele é o ator principal do seu filme. E você é o quê? Você não é o ator principal do filme. Você é o guia. Você é o guia que vai levar o ator principal do filme, que é o seu cliente, a ter a transformação desejada para que ele tenha o quê? Um final feliz. É isso que é a construção de branding. A sua posição é como guia e não como a estrela. A estrela é sempre o seu paciente. Por isso que é tão importante a gente mostrar o quão valorizado é o nosso paciente no melhor atendimento, porque o seu atendimento ele começa tanto visual ali no seu Instagram, se comunicando, se posicionando quem é você, que já vai trazer uma, uma percepção mais alta do seu valor. É assim que você aumenta o seu faturamento, com percepção de valor, com essa construção de branding. Depois, quando ele entra em contato com você, então a sua venda está tudo atrelado antes de ele sentar na sua frente, que é a percepção de valor que ele tem no seu primeiro contato, quando ele chega na sua clínica, a experiência que ele tem dentro da sua clínica, e depois sim acontece a venda ali na sua frente. E a pós-venda também é um fator crucial ali para ter a fidelização do seu paciente. Então, a partir de hoje, quando você decidiu deixar de ser CLT, empreender, ter o seu negócio, ter a sua clínica, ser empresária, CEO da sua vida, você deixou de ser apenas uma harmonizadora. Você precisa olhar de fora a sua empresa e perceber que a sua empresa precisa de todas essas engrenagens trabalhando para que você cresça. Então não adianta você olhar a grama do vizinho. Ele já percebeu isso, por isso que a grama dele está mais forte. E para você construir a sua grama verdinha, você precisa entender e ter essa virada de chave também. Que o seu negócio não se baseia só na sua técnica, se baseia no seu posicionamento, como você ancora o seu valor para você conseguir aumentar o seu faturamento, a percepção de valor que o seu cliente tem, experiência através da sua marca e a venda quando o cliente está aqui na sua frente. Tá? Então hoje a gente está falando de conteúdo, código do cliente de valor. Qual que é o código? É ele entender que você é o guia que faz a transformação. E para ele entender que você é o guia que faz a transformação, você precisa saber para quem você está falando. Para pegar o seu cliente ideal e fazer a transformação que ele deseja ali no final.
ok? Tá ficando claro aqui, gente? Escrevam aqui para mim para saber se tá com clareza. Oi, Ângela, Aline, Caroline, tudo bem com vocês, gente? Toda vez que, ó, a gente tem um combinado sempre nas nossas aulas aqui, tá? Quem tá começando, quem é calouro aqui nas nossas aulas, toda vez que você tem um insight, você coloca um diamante aqui, para eu saber que a aula tá. E quanto mais diamante vocês colocam, mais conteúdo eu entrego. Porque daí sabe o que acontece? É uma via de mão dupla. Eu estou entregando, mas quando vocês retribuem com os diamantes, eu sei que eu estou entregando o ouro, que eu estou falando com vocês, sabe o que acontece? Vocês conseguem arrancar mais conteúdo de mim. Então, bora clicar o dedo aí nesses diamantes para eu saber que essa aula está sendo valiosa. Então, você sabe quem é o seu cliente, você sabe que você é o guia que transforma esse paciente, né? Então, aqui, ó. Sabe quem é o cliente ideal? Transforma a transformação que você faz, entende que você é o guia. Que você é o guia. Quando você entende que você é o guia, você consegue construir o caminho que esse paciente deve ter, que ele deve fazer, tá? Então, primeiro é o agendamento, como é que ele faz? Depois, o que que vai acontecer com ele quando ele fecha o procedimento com você? Eu tenho uma aluna que ela trabalha com peeling de ata. Então a gente deixa muito claro no feed dela como é que é a transformação, como é que é o pré-procedimento, como é que é o procedimento, como é que é o pós-procedimento, para que o cliente entenda a jornada que ele vai passar e principalmente o resultado que ele vai ter. Mais valioso do que o procedimento é o resultado que ele vai ter, tá? Então deixar claro aqui, ó, os passos que o seu paciente vai fazer, e depois dois conteúdos que você precisa trazer ali para o seu Instagram. Então, a partir do momento que você tem clareza quem é o seu paciente, a transformação que você faz, entende que ele é o seu ator principal e você é o guia, você vai deixar claro no seu feed a transformação, o resultado. Quando a gente fala de resultado, é muito legal quando a gente trabalha resultado de antes e depois. É importante que a gente trabalhe o resultado de antes e depois. Mas também é importante colocar não só aquele resultado o lado a lado. Isso é legal. Mas é legal quando a gente faz vídeos também explicando. Então, um resultado, você pode desmembrar ele de várias formas. Então, você tem um resultado. Então, você posta o resultado, porque esses dias eu até coloquei um vídeo, Dani, eu preciso ter muitos resultados para trabalhar no meu feed, eu estou começando agora, o que que eu faço? Você vai postar, eu até coloquei semana passada a Doutora Milagre. A Doutora Milagre, ela tem não sei quantos mil seguidores. E ela repete 300 mil vezes o mesmo caso, ou com música diferente, ou com. Ela nem diferencia muito os formatos de conteúdo dela, que ela faz mais vídeo. Mas ela coloca música diferente e chamada diferente, mas é sempre os mesmos resultados, sempre os mesmos resultados de transformação. E é assim que ela cresce muito, é uma estratégia que ela utiliza. Então você não precisa, eu vou fazer 300 mil paciente modelo para eu ter resultado. Para de gastar seu dinheiro com paciente modelo. Faça duas, três transformações daquilo que você faz e começa a trabalhar o conteúdo em cima delas, a transformação em cima delas. Porque quando você está patrocinando, seu conteúdo não chega para todas as pessoas que te seguem. E se você faz formatos diferentes, um dia carrossel, um dia vídeo, outro dia outro Reels de uma forma diferente, vai atingir pessoas de formas diferentes. Não é sempre o mesmo público que você atrai. Por isso que você precisa ser, mas eu vou ser chata sempre colocando a mesma coisa. Não, você não, não vai ser chata. Gente, você trabalha com vendas. A partir do momento que você trabalha com vendas, você precisa se apaixonar por vendas. Você precisa de vendas para sobreviver. Se você não vender, a outra pessoa que está com a graminha verde, ela está vendendo. E você vai continuar rolando o feed e vendo a grama mais verde do vizinho. Então, trate de aprender e se apaixonar por vendas, seja obstinada por vendas, porque o seu futuro, o seu faturamento, os seus sonhos, seus resultados depende de você ser obstinada pelo seu trabalho, obstinada por vendas, obstinada em ter os melhores resultados. É sobre obstinação, é sobre querer fazer. Senão, volta a ser CLT, que é mais fácil. Você bate o ponto, você vai embora, não precisa se preocupar mais com nada e tem o seu salário final do mês. Agora, se você quer ser CEO da sua vida, alcançar seus sonhos, viajar, ter sua casa, você precisa ser obstinada por todas as áreas da sua clínica. Vendas, faturamento, resultado, atendimento, experiência.
É sobre isso. E eu sei que no começo é difícil porque é eu presa. No começo é difícil. Mas a partir do momento que você vai vendo o resultado, começa a entrar seu faturamento, você começa a contratar. Você começa a terceirizar. Aí começa a ficar gostoso. Aí sabe o que que acontece quando você começa a terceirizar, a contratar? As coisas começam a engrenar e andar mais rápido. Porque o começo, quando a gente é eu presa e nós temos que fazer tudo, o resultado ele é devagar. Por isso que você precisa estar com um guia que te ensine como é que é o passo a passo mais certeiro para que você não fique perdendo tempo, mas para que você tenha esse primeiro passo de uma forma mais rápida, certeira e direcionada para que você consiga ter resultados mais rápidos e começar o quê? A contratar, a ter equipe, para que você comece a crescer mais rápido e a sua grama passe a se tornar a mais verde do quintal que está ali na sua cidade. Então, você precisa mostrar os seus resultados de formas, voltando aqui, né, de conteúdo, formas diferentes. Uma vez você faz um carrossel, vamos colocar aqui, ó, carrossel. Outra vez você faz um Reels. Outra vez você faz uma foto de antes e depois. Quando eu sempre falo para as minhas alunas, não postem só uma foto de antes e depois, façam um carrossel da mesma foto, mas na segunda, na primeira foto, coloca as marcações de onde você teve resultado, para trazer mais clareza, porque para a gente é claro, mas para quem está do outro lado, nem sempre os resultados são tão claros, né? A gente precisa trazer clareza para aquilo que a gente precisa apontar para aquilo que a gente quer que a nossa audiência veja. Se você só posta um antes e depois, a audiência vai interpretar da forma que ela quiser. Agora, se você aponta para o resultado que você quer mostrar, você está mostrando para sua audiência o que você quer que ela realmente veja e valorize naquele resultado de antes e depois. Porque eu sei que no começo, por exemplo, uma mentorada minha, né, ela trabalha muito com a ultrassom microfocado e o público dela é mais velho. E muitas vezes nunca fez nenhum procedimento. Aí faz um ultrassom microfocado, tem resultado? Tem, mas não é aquela transformação, ó, ainda mais que é rejuvenescimento, né? Mas o que que a gente faz? A gente aponta para os resultados que a gente quer que a nossa audiência veja. Esses dias, sexta-feira, ela mandou um resultado lindo. É uma senhora de 60 e poucos anos, ela nunca fez nada. A família dele falava, família, né? O marido falava, ai, nunca, não, para que você vai gastar dinheiro? Não vai dar nem resultado. E a autoestima dela ia ficando lá atrás. Até que ela resolveu investir no ultrassom microfocado. Gente, melhorou muito o contorno dela. Deu muito resultado. Para quem nunca fez nada. O que que a gente vai fazer? Ai, Dani, mas não tá muito fraco esse resultado? Não tá fraco o resultado. A gente só precisa mostrar para a audiência o que ela precisa enxergar de diferença. Que é o quê? Um contorno. Ela parou de ter pescoço e rosto numa coisa só e começou a ter uma diferenciação de contorno. Além de um lift, melhorou um pouco o bigode chinês dela, linhas finas ao redor dos olhos. É isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa instruir e educar o nosso paciente aquilo que a gente quer que ele veja, ok? Então, eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, aqui quem terminar também a dor, são as vendas de forma assertiva. Marcela, é exatamente isso aqui. Se você pegou a aula, depois lá no grupo eu vou colocar aqui no link dos stories também, vou colocar a aula gravada, tá? Tô subindo aqui a aula depois que terminar. Por quê? Para você saber vender, você precisa saber com quem você está se comunicando. Para trazer clientes ideais, você precisa falar com os clientes que você quer trabalhar e você precisa mostrar valor para isso, para que quando ele chega na sua frente fique mais fácil a conversão. Ele precisa ver valor e para isso a gente precisa construir uma marca, ok? Então, gente, vou terminar essa aula de hoje. Vou deixar o link aqui para quem quer saber um pouco mais sobre o Start Clinic, quem quer ter um guia direcionado para ter essa construção de percepção de conteúdo, tá? Participar ali dos desafios que a gente faz semanais, porque isso vai ativar. A gente só aprende fazendo, não adianta você ouvir, só ouvir. Existem três níveis de aprendizado. O primeiro nível, que é o mais baixo, é quando você ouve. O segundo nível é quando você ouve e você coloca a mão na massa. E o terceiro nível é quando você ouve, coloca a mão na massa e depois você ensina. É o nível mais elevado de aprendizado, é quando você entende tudo isso e começa a ensinar sobre aquilo. Aí você começa a aprender ainda mais. É um nível muito mais elevado. Então não adianta você só ouvir, você precisa pôr a mão na massa. É para isso, é por isso que existem as mentorias, é para isso que existem o
né, no caso, ao Start Clinic, é uma mini mentoria, que é onde o quê? Você vai ter um acompanhamento de perto, de guia, onde você vai ter o quê? Mão na massa, que é o segundo nível mais aprofundado para você aprender a ganhar o seu raciocínio, a começar a andar com as próprias pernas e a conseguir começar a ter resultados maiores. Que é o quê? Você vai ter os desafios, então você vai aprender e você vai colocar a mão na massa. Isso vai construir o seu raciocínio para você construir o seu branding e se diferenciar da concorrência. Tá? Então é isso a proposta do Start Clinic, é ter uma comunidade de pessoas que também estão ali para crescer e para faturar. Tá? Então, vou deixar aqui embaixo o link do Start Clinic, se você quer saber um pouco mais, falar com o meu time. Se você não está no meu grupo para receber as aulas também, coloca aqui, eu vou colocar você no grupo do High Class, ok? E nos vemos na próxima aula, na próxima segunda-feira às 11. Nós vamos trazer a aula 26 e eu vou depois abrir uma caixinha aqui perguntando o que que vocês querem aprender mais, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem um insight, coloque aqui diamante, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo de alto valor. É isso, gente. Quero deixar um beijo para vocês, uma boa semana. Já começa com o pé direito, já animado para faturar muito. Beijo e até mais.